Uma menina pobre de apenas 14 anos entra na vida de um milionário esquecido por todos. Ninguém quis cuidar dele quando foi diagnosticado com uma doença rara. Parentes se afastaram, enfermeiros recusaram e até os amigos o deixaram à própria sorte. Mas o destino tinha outros planos. Quando tudo parecia perdido, essa jovem de coração puro se oferece para ajudá-lo. E o que acontece a partir daí vai emocionar você profundamente. Você não vai acreditar na reviravolta que essa atitude simples provoca. O que era para ser apenas um gesto de bondade se transforma em um laço capaz de mudar duas vidas para sempre. Comente o que você acha que vai acontecer. Se você faria a mesma coisa nessa situação, e não se esqueça de me contar de onde está assistindo esse vídeo. Curte e se inscreva para apoiar o meu trabalho. O cheiro de mofo e umidade era constante na pequena casa de madeira que Adara chamava de lar. As goteiras no teto faziam barulho durante a madrugada, pingando água numa lata enferrujada que ela posicionava estrategicamente para não molhar o colchão da avó. Aos 14 anos, Adara já conhecia cada rachadura daquela parede descascada, cada tábua solta do assoalho que rangia quando pisava. A avó Clemência estava acamada há 2 anos, depois de uma queda que lhe quebrou o quadril. Sem dinheiro para médico particular e com o posto de saúde sempre lotado, a senhora de 73 anos definhava lentamente na cama improvisada na sala. Seus gemidos de dor durante a noite eram a trilha sonora da infância que Adara nunca teve. Do outro lado do cômodo pequeno dormia Miguel, o irmão de 9 anos. O menino havia herdado a tosse crônica da mãe, que os abandonou quando ele tinha apenas 3 anos. O pai nunca existiu, pelo menos não de forma que importasse. Restaram apenas eles 3 naquela casa que mais parecia um caixote pregado na encosta do Morro do Sapê. Adara acordava todos os dias às 5 da manhã. Primeiro verificava se a avó havia passado bem a noite, depois preparava um mingau ralo para ela e Miguel. O leite em pó já havia acabado há 1 semana, então era apenas água com uma colher de açúcar mascavo que conseguia comprar no mercadinho do seu Zé. Às vezes nem açúcar tinha. Depois do café da manhã inexistente, pegava sua sacola plástica com balas sortidas e descia o morro. 1h30 de caminhada até o ponto de ônibus na avenida principal, onde ficaria o dia inteiro tentando vender seus doces a 40 centavos cada um. Com sorte, voltava para casa com uns R$ 5 no bolso. Naquela manhã de terça-feira, o sol ainda não havia nascido quando ela saiu de casa. Clemência gemia mais que o normal, e Miguel tossia, tanto que mal conseguiu tomar o mingau. Adara sabia que precisava comprar remédio para a tosse, mas como? O dinheiro mal dava para o básico. No ponto de ônibus, posicionou-se no canto de sempre, próximo ao semáforo. Os carros paravam, ela batia no vidro oferecendo as balas, e a maioria nem olhava para ela. Alguns buzinavam irritados, outros faziam cara de nojo. Adara havia se acostumado com a indiferença. O que a machucava mesmo eram os olhares de pena. Por volta do meio-dia, uma senhora elegante desceu de um carro preto e caminhou em sua direção. Adara se animou, pensando que finalmente faria uma venda boa. Mas a mulher apenas parou, olhou para ela de cima a baixo e balançou a cabeça. "Menina, você deveria estar na escola, não aqui vendendo doce na rua. Onde estão seus pais?" "Minha avó está doente, senhora. Preciso trabalhar para comprar remédio." A mulher suspirou e colocou 2 moedas na mão de Adara sem pegar nenhuma bala. Era dinheiro de pena, não de venda, mas Adara engoliu o orgulho. Miguel precisava do xarope. O resto da tarde passou devagar. Poucas vendas, muita sede e fome. Quando o sol começou a descer, decidiu tentar a sorte no supermercado próximo. Às vezes, conseguia vender algumas balas para quem saía das compras. Foi quando ouviu a conversa que mudaria sua vida. 2 funcionários do supermercado estavam fumando na porta dos fundos, reclamando dos empregos.
Mano, apareceu uma vaga esquisita no jornal hoje. Cuidador para um velho rico lá no bairro Nobre, pagando uma fortuna, mas ninguém quer. Por que não? Dizem que o cara tá morrendo de uma doença nojenta. Fede que nem carniça. Já passaram 3 cuidadores lá e todos saíram correndo. O último durou só 2 dias. Caramba, deve estar pagando bem então. Tá sim, mas quem aguenta? Aquilo fede mais que caixão. Riram e jogaram os cigarros no chão antes de voltarem para dentro. A Dara ficou parada, processando a informação. Uma vaga que ninguém queria para cuidar de um doente. Ela não sabia nada sobre cuidar de gente doente, além do que fazia com a avó, mas também não tinha opção. Miguel estava piorando. Clemência gemia de dor toda a noite e as balas mal rendiam para o mingau. Quando os funcionários passaram por ela novamente, a Dara reuniu coragem. Com licença, senhor. Que bairro que é essa vaga de cuidador? O homem olhou para ela com estranheza. Menina, isso não é trabalho para criança. É para cuidar de gente muito doente. Eu cuido da minha avó acamada há 2 anos. Por favor, me fala onde é. O funcionário hesitou, depois balançou a cabeça. Jardim das Acácias, Rua dos Ipês, número 847. Mas não vai dar certo não, menina. É coisa séria. A Dara memorizou o endereço. Jardim das Acácias ficava do outro lado da cidade, no bairro onde moravam os ricos. Ela nunca havia pisado lá, mas sabia que era longe. Muito longe para alguém que só tinha as próprias pernas como transporte. Voltou para casa com o coração acelerado. Miguel estava com febre e Clemência não conseguia nem levantar a cabeça. Preparou uma sopa rala com um osso que o açougueiro havia dado e ficou a noite inteira pensando na vaga. Na manhã seguinte, levantou antes do sol, deixou um bilhete explicando que voltaria à noite e começou a caminhada mais longa de sua vida. 5 horas andando, parando apenas para beber água nas torneiras públicas que encontrava pelo caminho. Quando chegou ao Jardim das Acácias, os pés sangravam dentro das sandálias furadas. Nunca havia visto casas tão grandes, ruas tão limpas. Sentia-se um peixe fora da água, uma mancha suja naquele lugar perfeito. A casa número 847 era uma mansão enorme, com muros altos e portão de ferro. A Dara respirou fundo e tocou a campainha. Uma mulher de meia-idade, vestida com uniforme impecável, atendeu. Seus olhos percorreram a Dara da cabeça aos pés com desprezo evidente. O que você quer aqui? Vim pela vaga de cuidador. Soube que estão precisando. Sai daqui, menina. Isso não é lugar para pivete. Vai embora antes que eu chame a segurança. A governanta já ia fechando o portão, quando uma voz fraca ecoou de algum lugar dentro da casa. Quem é, Dona Perpétua? Ninguém importante, senhor Ignácio. Só uma criança de rua. Deixe ela entrar. Dona Perpétua franziu o rosto, claramente contrariada. Senhor, o senhor não está entendendo. É uma menina suja, mal vestida. Eu disse para deixar ela entrar. A voz, mesmo fraca, carregava a autoridade. Dona Perpétua abriu o portão com má vontade. Limpe os pés antes de entrar e não toque em nada. A Dara seguiu a mulher por corredores extensos, decorados com quadros caros e móveis que pareciam custar mais que sua casa inteira. O cheiro era estranho, uma mistura de desinfetante com algo doce e enjoativo que ela não conseguia identificar. Subiram uma escada de mármore até o 2º andar. Dona Perpétua parou em frente a uma porta fechada. Ele está aí dentro. Mas, te aviso, é melhor você desistir logo. Ninguém aguenta mais que alguns dias. Bateu na porta e abriu sem esperar resposta. O quarto era enorme, mas as cortinas pesadas deixavam tudo escuro. Havia um cheiro forte, medicinal, que fazia os olhos lacrimejarem. Na cama king size, quase perdida entre tantos lençóis, estava uma figura esquelética. Ignácio Muriel tinha 71 anos, mas parecia ter 100.
Sua pele era amarelada e translúcida, esticada sobre os ossos como papel fino. Os olhos fundos brilhavam com uma inteligência que contrastava com a fragilidade do corpo. Quando seus olhares se encontraram, algo passou entre eles. Uma conexão silenciosa, um reconhecimento mútuo de duas pessoas que conheciam o sofrimento. Como você se chama? A voz dele era um sussurro rouco. Adara, senhor. Idade? 14 anos. Ignácio fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia uma tristeza profunda neles. Por que você quer esse trabalho, Adara? Ela poderia ter mentido, inventado uma história bonita, mas algo naqueles olhos cansados pedia a verdade. Porque preciso do dinheiro, senhor. Minha avó está muito doente e meu irmão tem tosse. E por que? Hesitou. Por quê? Porque acho que eu entendo o que é ficar sozinho. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo barulho de uma máquina que fazia um bip constante ao lado da cama. Finalmente, Ignácio falou. Dona Perpétua, pode ir. Adara vai ficar. Dona Perpétua saiu do quarto bufando, claramente irritada com a decisão de Ignácio. Adara ficou parada no meio do cômodo imenso, sem saber o que fazer. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som ritmado da máquina ao lado da cama e pela respiração laboriosa do homem doente. Sente aqui! Ignácio apontou com um dedo trêmulo para uma poltrona ao lado da cama. Não tenha medo, eu não mordo. Adara se aproximou devagar. De perto, podia ver melhor o estado dele. A pele amarelada tinha manchas escuras e suas mãos eram apenas osso coberto por pele fina como papel. Os olhos, porém, permaneciam alerta e inteligentes. Você já cuidou de alguém doente? Da minha avó, senhor. Ela quebrou o quadril e não consegue mais andar. Eu dou comida na boca dela, troco ela quando precisa. Dou remédio no horário. Ignácio assentiu lentamente. E por que? Não está na escola? Adara baixou os olhos. Parei no 5º ano. Precisava trabalhar para ajudar em casa. Sabe ler? Sei sim, senhor. Não muito bem, mas sei. Ótimo. Ele apontou para uma estante repleta de livros. Vai me fazer companhia lendo. Meus olhos não prestam mais para isso. Adara olhou para os livros com uma mistura de fascínio e medo. Nunca havia visto tantos livros juntos. Na sua casa, o único livro era uma Bíblia velha que pertenceu à mãe. Mas primeiro, continuou Ignácio, precisa conhecer a rotina. Dona Perpétua vai explicar tudo. Ela não gosta de você, mas é eficiente. Não ligue para o jeito dela. Como se tivesse ouvido seu nome, Dona Perpétua apareceu na porta. Senhor Ignácio, o senhor tem certeza disso? Ela é apenas uma criança. Tenho certeza. Explique a ela o que precisa fazer. A governanta suspirou dramaticamente. Venha comigo então. Adara seguiu Dona Perpétua por toda a casa. A mansão era ainda maior do que imaginava. 3 andares, 12 quartos, 6 banheiros, 2 salas de estar, biblioteca, escritório, cozinha industrial e ainda uma área de lazer com piscina nos fundos. O senhor Ignácio toma os remédios de 4 em 4 horas, explicou Dona Perpétua enquanto caminhavam. Às 6, 10, 2 e 6 de novo. Ele mal come, mas você tem que insistir. Pelo menos uma sopa por dia. Pararam na cozinha, onde Dona Perpétua mostrou onde ficavam os remédios. Eram dezenas de vidrinhos com nomes que Adara não conseguia pronunciar. Estes aqui são para dor, apontou para uns comprimidos brancos. Estes para náusea, estes para dormir e estes, hesitou, são especiais. Só podem ser dados à noite e apenas quando a enfermeira trouxer. Que enfermeira? Vem 3 vezes por semana. Dona Carmela. Ela deixa os remédios especiais e vai embora. Adara tentou memorizar tudo, mas eram muitas informações. Dona Perpétua continuou explicando sobre horários, cuidados com higiene e como dar banho de leito. Uma coisa importante, disse a governanta baixando a voz.
O senhor Ignácio às vezes delira. Fala coisas sem sentido sobre a família. Não dê ouvidos. São só devaneios da doença. Adara assentiu, mas algo no tom de Dona Perpétua a incomodou. Voltaram para o quarto onde Ignácio dormia. O som da respiração dele estava mais pesado. Você vai dormir no quarto ao lado, informou Dona Perpétua. Tem uma campainha aqui. Se ele precisar de alguma coisa durante a noite, aperta e você ouve. Eu vou embora às 6 e volto às 6 da manhã. A senhora não dorme aqui? Eu tenho minha própria casa. Só trabalho durante o dia. Alone. Adara sentiria medo se não estivesse acostumada com a solidão. Pelo menos agora teria um teto seguro sobre a cabeça e comida garantida. O primeiro dia passou devagar. Ignácio dormiu a maior parte do tempo, acordando apenas para tomar os remédios. Quando estava acordado, pedia para ela ler trechos de livros. Adara tropeçava nas palavras mais difíceis, mas ele tinha paciência. Não se preocupe, dizia quando ela parava envergonhada. Você lê melhor que muita gente que conheço. À noite, depois que Dona Perpétua foi embora, a casa ficou silenciosa demais. Adara sentiu falta dos ruídos familiares do morro. O som dos carros velhos, as conversas dos vizinhos, até mesmo a tosse de Miguel. Aqui só havia o tic-tac do relógio antigo no corredor e o bip da máquina de Ignácio. Por volta das 10 da noite, a campainha tocou. Adara correu para o quarto dele. Adara, chamou com voz fraca. Você pode ficar aqui um pouco? Tenho medo de dormir sozinho. Ela puxou a poltrona para mais perto da cama e se sentou. Ignácio a observava no escuro. Fale sobre sua família. Adara contou sobre a avó Clemência, sobre Miguel e sua tosse, sobre a mãe que foi embora. Ignácio ouvia tudo em silêncio, às vezes fazendo perguntas. E seu pai? Nunca conheci. Minha mãe nunca falou dele. Você sente falta dele? Adara pensou na pergunta. Não dá para sentir falta de quem nunca existiu, né? Mas às vezes eu fico imaginando como seria ter um pai. Ignácio ficou quieto por um longo momento. Eu tive filhos, disse finalmente. 2, um morreu ainda criança, de pneumonia. O outro cresceu me odiando. Por quê? Porque eu era muito duro, trabalhava demais, exigia demais. Achava que estava preparando ele para a vida, mas só conseguia afastá-lo. A voz de Ignácio estava ficando mais fraca. Ele saiu de casa aos 18 anos. Nunca mais me procurou. Até hoje não sei se está vivo. Adara não sabia o que dizer. A dor na voz dele era palpável. Às vezes, continuou Ignácio, a gente só aprende o valor das coisas quando já perdeu tudo. Ele adormeceu pouco depois. Adara voltou para seu quarto, mas não conseguiu dormir. As palavras dele ecoavam em sua mente. Os dias que se seguiram estabeleceram uma rotina. Acordar às 6, dar os remédios, tentar fazer Ignácio comer alguma coisa, leitura, mais remédios, conversa e assim por diante. Lentamente, eles foram criando um vínculo. Ignácio tinha uma inteligência impressionante. Mesmo doente, falava sobre livros, sobre lugares que havia visitado, sobre negócios que fizera. Adara absorvia tudo como uma esponja. Você é muito esperta, dizia ele. Deveria estar estudando. Não tenho como, senhor. Ele ficava pensativo depois dessas conversas. Na quinta-feira da primeira semana, a enfermeira Carmela apareceu. Era uma mulher de meia idade, cabelos pretos presos num coque apertado, rosto sério. Mal cumprimentou Adara. Como ele está? Perguntou a Dona Perpétua. Igual. Às vezes melhor, às vezes pior. Carmela foi ao quarto de Ignácio, ficou lá por 15 minutos e saiu carregando uma maleta. Os remédios especiais estão na geladeira, informou a Dona Perpétua. Lembre de dar apenas um à noite. Adara observou os comprimidos. Eram diferentes dos outros, maiores, de cor azul esverdeada. Não tinham rótulo como os demais.
Naquela noite, quando foi dar o remédio especial a Ignácio, ele fez uma careta. Esse tem um gosto horrível, reclamou. Quer que eu traga água? Traga, por favor. E quando voltou com a água, Ignácio estava pálido e suando. Você está bem? Só um pouco enjoado. Esse remédio sempre me deixa assim. Mas durante a noite, Adara ouviu barulho vindo do quarto dele. Correu para ver o que era e encontrou Ignácio vomitando numa bacia. Senhor, o que aconteceu? Não sei, gemeu ele. Toda vez que tomo aquele remédio, fico assim. Adara o ajudou a se limpar e trocou os lençóis. Ignácio estava muito fraco. Talvez devesse parar de tomar esse remédio, sugeriu ela. Não posso. A enfermeira disse que é fundamental para meu tratamento. Mas Adara ficou com aquilo na cabeça. Se o remédio fazia tão mal, por que continuar tomando? Na sexta-feira, aconteceu algo estranho. Dona Perpétua saiu mais cedo, dizendo que tinha médico. Adara ficou sozinha com Ignácio a tarde toda. Por volta das 4 horas, ele estava se sentindo melhor e pediu para ir até a biblioteca. Faz tempo que não saio deste quarto, disse ele, apoiado no braço dela. A biblioteca era linda, com estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros antigos. Havia uma mesa grande no centro coberta de papéis. São documentos da empresa, explicou Ignácio, notando o olhar dela. Meu sobrinho Roque cuida de tudo agora. O senhor não trabalha mais? Como posso? Mal consigo ficar de pé. Eles ficaram na biblioteca por 1 hora. Ignácio mostrou alguns de seus livros favoritos, contou histórias sobre como havia construído sua empresa. Adara percebia que falar sobre essas coisas o animava. Quando voltaram para o quarto, Ignácio parecia mais forte do que havia estado em dias. Sabe o que é estranho? Disse ele, deitando na cama. Hoje foi o primeiro dia em semanas que me senti quase normal. Adara pensou no remédio especial que ele não havia tomado na noite anterior porque vomitara tudo. Senhor Ignácio, posso fazer uma pergunta? Claro. Há quanto tempo o senhor toma aquele remédio azul? Ele franziu a testa. Uns 2 meses, acho. Desde que a enfermeira Carmela começou a vir aqui. E como o senhor estava antes disso? Ignácio ficou pensativo. Melhor. Muito melhor. Conseguia andar sozinho, ler, até saía de casa às vezes. Sua expressão mudou. Por que está perguntando isso? Adara hesitou. Não queria preocupá-lo sem ter certeza. É só curiosidade mesmo. Mas não era só curiosidade. Uma suspeita terrível estava crescendo em sua mente. E se aquele remédio não estava curando Ignácio? E se estava fazendo o contrário? Naquela noite, quando chegou a hora do remédio especial, Adara tomou uma decisão. Em vez de dar o comprimido a Ignácio, escondeu-o no bolso. Já tomei? Perguntou ele sonolento. Já sim, senhor. Na manhã seguinte, Ignácio acordou melhor do que havia estado em semanas. Tinha mais cor no rosto, mais força na voz. Dormi muito bem, comentou. Faz tempo que não me sentia assim. Adara guardou o segundo comprimido junto com o primeiro. Precisava descobrir o que era aquilo. Durante o fim de semana, Adara continuou escondendo os comprimidos azuis. A cada dia que passava sem tomar o remédio especial, Ignácio ficava visivelmente mais forte. Conseguia sentar na cama sozinho, comer mais e até mesmo caminhar alguns passos pelo quarto sem precisar de apoio. É impressionante, comentou ele no domingo de manhã. Sinto como se estivesse ressuscitando. Talvez aqueles médicos particulares em que Roque contratou realmente saibam o que estão fazendo. Adara forçou um sorriso, mas por dentro estava cada vez mais preocupada. Se Ignácio melhorava quando não tomava o remédio, isso só podia significar uma coisa terrível. Na segunda-feira, Dona Perpétua chegou mais cedo que o normal. Parecia agitada. Como ele passou o fim de semana? Perguntou, examinando Ignácio com atenção. Bem, muito bem, respondeu Adara. Bem demais.
murmurou Dona Perpétua, franzindo a testa. Isso não é normal para alguém no estado dele. Durante o almoço, enquanto Ignácio descansava, Adara ouviu Dona Perpétua conversando no telefone na cozinha. Não, ele está melhor, muito melhor. Isso está me preocupando. Sim, eu sei que não deveria, mas... Está bem, vou aumentar a dose como você disse. Adara sentiu um frio na barriga. Increase a dose de quê? Dos remédios normais ou do azul? Naquela tarde, quando Dona Perpétua saiu para fazer compras, Adara aproveitou para investigar. Foi até a cozinha e examinou todos os remédios. Os comprimidos azuis estavam guardados numa caixinha separada, dentro da geladeira. Não havia rótulo, mas encontrou um papel dobrado no fundo da caixa. Com as mãos tremendo, desdobrou o papel. Era uma receita médica, mas a letra estava difícil de ler. Conseguiu decifrar algumas palavras. Administrar apenas noturno, progressivo, o resto estava ilegível. O que mais a intrigou foi que a receita não estava assinada por nenhum médico. Havia apenas uma inicial, C. Carmela, a enfermeira. Adara guardou o papel de volta e voltou para o quarto de Ignácio. Ele estava acordado, folheando um dos livros. Adara, você pode me fazer um favor? Claro, senhor. Quero que você vá até meu escritório e traga aquela pasta vermelha que está em cima da mesa. Estou me sentindo bem o suficiente para dar uma olhada em alguns documentos. O escritório ficava no primeiro andar. Era uma sala elegante, com móveis de madeira escura e uma mesa enorme, coberta de papéis. Adara localizou a pasta vermelha e estava prestes a sair quando ouviu vozes vindas da entrada da casa. Ela não deveria estar aqui, dizia uma voz masculina que ela não reconhecia. É muito arriscado. Calma, Roque, respondeu Dona Perpétua. É só uma menina, não entende nada do que está acontecendo. Roque. Adara lembrou que era o nome do sobrinho de Ignácio. Mesmo assim, continuou a voz, quanto menos gente por perto, melhor. Você disse que ele está melhorando? Demais. Ontem ele até saiu do quarto. Isso não pode continuar. Então acelere o processo. Não podemos esperar mais. Adara sentiu o coração disparar. Acelerar que processo? Ela se escondeu atrás da porta do escritório, tentando ouvir melhor. A Carmela disse que pode aumentar a dosagem, continuou Dona Perpétua, mas vai ser mais visível. Ele pode começar a desconfiar. Não importa. Precisamos resolver isso esta semana. Os papéis da empresa precisam ser assinados ainda nesta semana. E se ele resolver ler os documentos antes de assinar? Ele mal consegue segurar um copo d'água. Não vai ter força para ler nada. Riram, baixinho, um som que fez Adara se arrepiar. E a menina? Perguntou Roque. Vou dar um jeito de mandá-la embora amanhã. Invento que ele não precisa mais de cuidador. Os passos se afastaram. Adara esperou alguns minutos antes de sair do escritório, o coração ainda acelerado. Agora tinha certeza. Estavam tentando matar Ignácio, e ela era a única coisa entre ele e a morte. Voltou para o quarto com a pasta, tentando disfarçar o nervosismo. Demorou um pouco, observou Ignácio. Não achava a pasta, mentiu. Ele abriu os documentos e começou a folhear. Eram contratos, planilhas, papéis com muitos números que Adara não entendia. Estranho, murmurou Ignácio após alguns minutos. Estes números não fazem sentido. O que tem de errado? A empresa está dando muito mais lucro do que deveria e tem saídas de dinheiro que não consigo identificar. Ele olhou para Adara. Você entende de números? Um pouco. Aprendi fazendo conta de troco na rua. Então me ajuda aqui. Olha estes relatórios. Eles passaram a tarde examinando os papéis. Mesmo com seu conhecimento limitado, Adara conseguiu perceber inconsistências. Havia muito dinheiro saindo da empresa sem explicação clara. Parece que alguém está roubando da empresa, comentou. Ela. Ignácio ficou sério.
É o que estou pensando também, e só uma pessoa tem acesso total aos recursos da empresa. Seu sobrinho? Rock. A voz dele estava carregada de tristeza. O filho do meu irmão. Criei ele como se fosse meu próprio filho depois que meu irmão morreu. O que o senhor vai fazer? Primeiro preciso ter certeza. Vou pedir para ele vir aqui amanhã. Adara sentiu um aperto no peito. Rock viria amanhã e ela havia escutado a conversa. Eles planejavam acelerar o que quer que estivessem fazendo com Ignácio. Naquela noite, na hora do remédio especial, Adara mais uma vez escondeu o comprimido. Mas desta vez, Ignácio a questionou. Tenho certeza que já tomei? Não me lembro. Tem sim, senhor. Tomou há 15 minutos. Ele a estudou por um momento. Adara, você está escondendo alguma coisa de mim? Ela hesitou. Deveria contar tudo. Mas e se ele não acreditasse? E se achasse que ela estava inventando histórias? Não, senhor. Por que pergunta? Porque você está diferente, nervosa, e eu estou me sentindo bem demais para alguém que deveria estar... Parou. Deveria estar o quê? Nada. Esqueça. Mas Adara não esqueceu. Deveria estar morrendo. Era isso que ele ia dizer. Na terça-feira, de manhã, Dona Perpétua chegou acompanhada de um homem alto, de uns 45 anos, cabelos grisalhos e terno caro. Era Rock. Tio, disse ele, entrando no quarto com um sorriso que não chegava aos olhos. Como está se sentindo? Melhor, respondeu Ignácio sentando na cama. Na verdade, quero conversar com você sobre a empresa. Adara viu uma tensão passar pelo rosto de Rock. Claro, tio. Mas primeiro não acha que deveria descansar mais? Você ainda está muito fraco. Estou mais forte do que você imagina. Ignácio pegou a pasta de documentos. Quero que você me explique estes números. Rock olhou rapidamente para Dona Perpétua, que estava parada na porta. Perpétua, leve a menina para dar uma volta no jardim. Vamos conversar sobre negócios. Adara pode ficar, disse Ignácio. Ela me ajudou a revisar os documentos. Tio, não é apropriado discutir assuntos da empresa na frente de estranhos. A palavra estranhos machucou Adara, mas Ignácio pareceu irritado. Adara não é estranha, é minha cuidadora. Temporária, acrescentou Rock. Aliás, conversando com Dona Perpétua, achamos que você não precisa mais de cuidados especiais. Está bem o suficiente para se virar sozinho. Adara sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Eles estavam mandando ela embora, exatamente como havia escutado na conversa. Não concordo, disse Ignácio firmemente. Adara fica. O clima na sala ficou tenso. Rock forçou outro sorriso. Tudo bem, tio. Não vamos discutir isso agora. Que tal olharmos estes documentos? Adara foi obrigada a sair do quarto, mas ficou do lado de fora da porta, tentando escutar a conversa. As vozes estavam baixas demais para entender tudo, mas conseguiu captar algumas frases. Não pode questionar minhas decisões. Sempre cuidei dos seus interesses. Estes números não batem. Está confuso por causa dos remédios. A discussão durou quase 1 hora. Quando Rock saiu do quarto, seu rosto estava vermelho de raiva. Passou direto por Adara sem olhar para ela. Dona Perpétua, chamou. Vamos conversar. Os dois desceram para a cozinha. Adara esperou alguns minutos e foi verificar como Ignácio estava. Encontrou-o na cama, muito pálido, segurando a cabeça entre as mãos. Senhor, está tudo bem? Não sei mais em quem confiar, disse ele, a voz carregada de tristeza. Rock está mentindo sobre os números da empresa. Tem dinheiro desaparecendo, contratos que eu nunca autorizei. O que o senhor vai fazer? Vou ter que tomar medidas drásticas. Vou retirar a procuração dele para administrar meus negócios. Adara sentiu um arrepio de medo.
Se Roque perdesse o controle da empresa, perderia também acesso ao dinheiro que aparentemente estava roubando. Isso o tornaria ainda mais perigoso. Senhor Ignácio, disse ela, decidindo arriscar, tem algo que preciso contar para o senhor. Ele a olhou com atenção. O que é? Adara respirou fundo. Eu escutei uma conversa ontem entre Dona Perpétua e seu sobrinho. Eles estavam falando sobre acelerar algum processo, sobre resolver alguma coisa esta semana. Os olhos de Ignácio se estreitaram. Que mais você ouviu? Eles falaram sobre aumentar a dosagem de algum remédio e sobre me mandar embora. Que dosagem? Adara hesitou, então decidiu contar tudo. Senhor, tem um remédio que o senhor toma toda noite. O azul. Nos últimos dias, eu não tenho dado ele para o senhor. Ignácio ficou muito quieto. Por quê? Porque toda vez que o senhor tomava, ficava muito mal. E quando parou de tomar, começou a melhorar. O silêncio que se seguiu parecia eterno. Finalmente, Ignácio falou. Você acha que eles estão me envenenando? A palavra pairou no ar como uma acusação terrível. Eu não sei, senhor. Mas é uma possibilidade. Ele fechou os olhos. Deus meu próprio sobrinho. Nesse momento, ouviram passos subindo a escada. Adara correu para a janela, fingindo arrumar as cortinas. Dona Perpétua entrou no quarto carregando uma bandeja. Hora do lanche, senhor Ignácio. Na bandeja, havia um copo de suco e alguns biscoitos. Ignácio olhou para o suco com desconfiança. Não estou com sede. Precisa se hidratar. O doutor disse que é importante. Que doutor? Não veio nenhum médico aqui há semanas. Dona Perpétua pareceu se atrapalhar. O doutor que a enfermeira Carmela consulta. Ela sempre recomenda que o senhor beba bastante líquido. Ignácio pegou o copo, mas em vez de beber, entregou para Adara. Leve isso para a cozinha. Vou beber água mesmo. Dona Perpétua ficou visivelmente irritada, mas não disse nada. Saiu do quarto batendo os pés. Adara desceu com o copo para a cozinha. Estava prestes a jogá-lo fora quando teve uma ideia. Em vez disso, despejou o suco num potinho pequeno que encontrou no armário. Se eles realmente estavam envenenando Ignácio, talvez houvesse algo naquele suco também. Escondeu o potinho no fundo de sua mochila, junto com os comprimidos azuis que havia guardado. Quando voltou para o quarto, encontrou Ignácio olhando pela janela, perdido em pensamentos. Adara, disse ele sem se virar, preciso que você me faça um favor muito importante. Qualquer coisa, senhor. Preciso que você saia desta casa. O coração dela parou. Como? É perigoso demais. Se minhas suspeitas estiverem certas, se eles realmente estão tentando me matar, você também corre perigo agora. Mas, senhor, eu não posso abandonar. O senhor, ele se virou para ela, e Adara viu lágrimas em seus olhos. Você já fez mais por mim do que qualquer pessoa fez em anos. Salvou minha vida, mas agora precisa salvar a sua própria. E o senhor? Como vai se proteger sozinho? Ignácio sorriu tristemente. Talvez seja hora de eu parar de fugir da luta. Naquela noite, Adara mal conseguiu dormir. A cada ruído da casa, pensava que alguém estava vindo buscá-la. Às 3 da manhã, ouviu passos no corredor. Não eram os passos conhecidos de Dona Perpétua ou de Ignácio. Alguém estava se movendo pela casa no meio da noite. Adara abriu a porta de seu quarto, apenas uma fresta, e espiou. Uma figura se movia silenciosamente em direção ao quarto de Ignácio, carregando algo nas mãos. Era Carmela, a enfermeira. Mas o que estava fazendo ali àquela hora da madrugada? A resposta a essa pergunta mudaria tudo. Adara segurou a respiração enquanto observava Carmela se aproximar do quarto de Ignácio. A enfermeira carregava uma seringa grande e um frasco pequeno. Seu movimento era silencioso, calculado, como alguém que já havia feito aquilo muitas vezes.
O coração de Adara batia tão forte que ela temia que pudesse ser ouvido. Sabia que deveria fazer alguma coisa, mas o quê? Era apenas uma menina de 14 anos contra uma mulher adulta que claramente tinha intenções perigosas. Carmela parou na porta do quarto de Ignácio e olhou ao redor, certificando-se de que estava sozinha. Depois entrou silenciosamente, deixando a porta entreaberta. Adara esperou alguns segundos e saiu de seu quarto, descalça. O assoalho de madeira estava frio sob seus pés. Aproximou-se da porta de Ignácio e encostou o ouvido para tentar escutar o que estava acontecendo. "Não se mova", sussurrava Carmela. "É só mais uma injeção para a dor." "Que injeção?" A voz de Ignácio soava confusa, sonolenta. "Não sinto dor. Confia em mim. Vai ajudar você a dormir melhor." Adara sentiu uma onda de pânico. Precisava fazer alguma coisa, mas o quê? Se entrasse no quarto, Carmela poderia machucá-la também. Se gritasse por ajuda, quem viria? Dona Perpétua estava envolvida no plano. Foi então que teve uma ideia. Correu silenciosamente até sua mochila e pegou o celular velho que havia achado jogado no lixo alguns meses atrás. Não funcionava para fazer ligações, mas ainda conseguia gravar vídeos. Voltou para a porta do quarto e começou a filmar através da fresta. "Não quero injeção", estava dizendo Ignácio, agora mais alerta. "Chama a Adara. A menina está dormindo e você precisa dessa medicação." Carmela se aproximou da cama com a seringa. Ignácio tentou se afastar, mas estava fraco demais. "Por favor", implorou, "não faça isso. Vai ser rápido." Foi quando Adara não conseguiu mais ficar parada. Empurrou a porta com força, fazendo-a bater na parede. "Pare!" gritou. Carmela se virou sobressaltada. A seringa caiu de sua mão e se quebrou no chão, espalhando um líquido claro. "Daí sontanos sai sundamtal." "O que você está fazendo aqui?" perguntou Carmela, o rosto contorcido de raiva. "Salvando ele de você." Ignácio tentou se sentar na cama, confuso. "Adara? O que está acontecendo?" "Ela veio aqui no meio da noite com uma seringa", explicou. Adara, mantendo os olhos fixos em Carmela, ia aplicar alguma coisa no senhor enquanto dormia. "Isso é ridículo", disse Carmela, mas sua voz tremia. "Era apenas um analgésico." "Então, por que não disse isso desde o início?" rebateu Adara. "Porque disse que era para ele dormir melhor." Carmela olhou para a porta, claramente procurando uma forma de escapar. "Você não entende", disse, ela tentando manter a voz calma. "Ignácio está muito doente, precisa de cuidados especializados." "Que tipo de cuidados?" perguntou Ignácio, agora completamente desperto. Carmela não respondeu. Em vez disso, deu um passo em direção à porta. "Não vai a lugar nenhum", disse Adara, se posicionando entre ela e a saída. "Sai da frente, menina. Você não sabe com quem está se metendo." "Sei sim, com uma assassina." A palavra pairou no ar como uma acusação pesada. Carmela empalideceu. "Você está delirando." "Estou? Então me explica por que o senhor Ignácio só piora quando toma os remédios que você traz?" "Porque ele fica bem quando não toma." Ignácio olhou de uma para a outra, começando a entender. "Os comprimidos azuis", murmurou. "Você estava me envenenando." "Não é bem assim", começou Carmela, mas sua voz estava desesperada agora. "Como não é bem assim?" explodiu Ignácio, encontrando força que não sabia que ainda tinha. "Você está tentando me matar." "Não tenho escolha", gritou Carmela finalmente. "Eles vão me matar se eu não fizer isso." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carmela cobriu a boca com as mãos, percebendo que havia confessado. "Quem vai matar você?" perguntou Adara suavemente. Carmela olhou para ela com olhos desesperados. "Você não entende. Devo muito dinheiro para pessoas perigosas. Roque me ofereceu uma quantia enorme para cuidar do problema dele. O problema sendo eu."
disse Ignácio amargamente. Ele disse que você estava sofrendo, que seria um ato de misericórdia. Mentira! A voz de Ignácio estava mais forte do que havia estado em semanas. Ele quer minha herança, quer controle total da empresa. Carmela começou a chorar. Eu não queria fazer isso. Preciso do dinheiro. Meu filho precisa de uma cirurgia cara. Não tenho como pagar. Adara sentiu uma pontada de compaixão, mas se manteve firme. Isso não justifica tentar matar uma pessoa inocente. Eu sei que é errado, mas não sei o que fazer. Ignácio conseguiu sair da cama apoiando-se na parede. Carmela, disse ele, sua voz surpreendentemente gentil. Você ainda pode consertar isso. Me ajude a expor Roque, e eu te ajudo com a cirurgia do seu filho. Carmela parou de chorar e o olhou com descrença. Você faria isso? Depois de tudo que fiz? Todo mundo merece uma segunda chance, especialmente quando está tentando salvar alguém que ama. Adara olhou para Ignácio com admiração. Mesmo depois de descobrir que estavam tentando matá-lo, ele ainda encontrava compaixão no coração. O que você precisa que eu faça? Perguntou Carmela. Primeiro, me conta tudo sobre o plano de Roque. Carmela se sentou numa poltrona, enxugando os olhos. Ele me procurou há 3 meses. Disse que você estava sofrendo muito com a doença, que seria melhor se partisse em paz. Ofereceu 50 mil reais. 50 mil, repetiu Ignácio. É quanto vale minha vida para meu sobrinho. Ele me deu os comprimidos. Disse que eram para fazer você enfraquecer gradualmente, que pareceria progressão natural da doença. Depois, quando você estivesse bem fraco, eu deveria aplicar uma injeção que simularia um ataque cardíaco. Era isso que você ia fazer hoje? Carmela assentiu envergonhada. Ele disse que não podia mais esperar, que precisava da assinatura nos documentos da empresa ainda esta semana. Que documentos? Perguntou Adara. Transferência total de bens, respondeu Ignácio. Se eu morresse agora, sem fazer testamento, Roque herdaria tudo como meu parente mais próximo. Mas tem mais, continuou Carmela. Dona Perpétua também está envolvida. Ela é quem misturava o veneno nos seus sucos e comidas. E tem mais gente. Quem mais? Alguns funcionários da empresa. O contador, o advogado que cuida dos seus contratos. Todos recebendo dinheiro para fazer vista grossa. Ignácio se sentou pesadamente na cama. Meu Deus, era uma conspiração completa. E agora? Perguntou Adara. O que fazemos? Antes que alguém pudesse responder, ouviram passos na escada. Carmela empalideceu. É Dona Perpétua. Ela sempre acorda quando ouve barulho. Rápido! Sussurrou Ignácio. Carmela, volta para casa. Amanhã de manhã você me liga. Vamos, e planejar como expor tudo isso. E se ela desconfiar de alguma coisa? Deixa comigo, disse Adara. Carmela saiu pela janela do quarto, que dava para um pequeno telhado. Conseguiu descer por uma treliça coberta de plantas. Dona Perpétua apareceu na porta segundos depois. O que foi esse barulho? O senhor Ignácio caiu tentando ir ao banheiro, mentiu Adara. Eu estava ajudando ele a voltar para a cama. Dona Perpétua olhou ao redor suspeitamente. Seu olhar parou nos cacos da seringa quebrada. O que é isso? O termômetro, respondeu Ignácio rapidamente. Caiu junto comigo. Dona Perpétua não pareceu convencida, mas não insistiu. Vocês precisam ter mais cuidado. E você, menina, deveria dormir no quarto dele se ele está passando mal. Boa ideia, concordou Ignácio. Adara, traga seu cobertor. Quando Dona Perpétua finalmente foi embora, Adara armou uma cama improvisada no chão do quarto de Ignácio. Senhor, sussurrou ela no escuro, o que vamos fazer agora? Vamos lutar, respondeu ele. Pela primeira vez em muito tempo, vou lutar. Mas como? Eles são muitos e nós somos só 2. 3, corrigiu Ignácio. Carmela vai nos ajudar.
Agora, o Senhor confia nela. Confio na necessidade dela de salvar o filho e confio no remorso que vi em seus olhos. Adara ficou quieta por um momento. Senhor Ignácio, sim? Por que o senhor está sendo tão bom comigo? Porque me deu essa chance? Ignácio suspirou, porque você me lembrou de algo que eu havia esquecido. O quê? Que ainda existem pessoas boas no mundo, pessoas que fazem o certo mesmo quando é difícil. Eu não fiz nada de especial. Fez sim. Você salvou minha vida e, mais importante que isso, você me devolveu a vontade de viver. No dia seguinte, Dona Perpétua chegou mais cedo que o normal, parecendo preocupada. Tinha olheiras profundas e parecia não ter dormido bem. Como passou a noite? Perguntou a Ignácio. Melhor, respondeu ele. Adara ficou aqui comigo. Ah, Dona Perpétua não pareceu gostar da informação. Senhor Ignácio, preciso conversar com o senhor sobre a menina. O que tem ela? Acho que não está funcionando bem. Ontem ela estava muito nervosa, agitada. Talvez seja melhor arrumar alguém mais adequado. Adequado para quê? Perguntou Ignácio, sua voz ficando fria. Para cuidar de alguém na sua condição, alguém com experiência médica. Como a enfermeira Carmela, Dona Perpétua hesitou. Por exemplo, interessante, porque a enfermeira Carmela não vem mais aqui. Como assim? Eu a demiti ontem à noite. O rosto de Dona Perpétua mudou completamente. Por quê? Ela é muito competente. Competente demais, diria eu. Dona Perpétua e Ignácio se encararam. Adara podia sentir a tensão no ar. Senhor Ignácio, disse Dona Perpétua lentamente, acho que o senhor não está pensando com clareza. Talvez seja melhor eu ligar para Roque. Pode ligar, respondeu Ignácio calmamente. Aliás, diga para ele vir aqui hoje. Quero conversar com ele. Sobre o quê? Sobre muitas coisas. Sobre a empresa, sobre os documentos que ele quer que eu assine, sobre enfermeiras que aplicam injeções no meio da noite. Dona Perpétua empalideceu. Eu não sei do que o senhor está falando. Não sabe? Que pena, porque eu sei de tudo. O telefone de Dona Perpétua tocou. Ela atendeu nervosamente. Alô? Sim, ele está... O quê? Tem certeza? Seu rosto ficou cinza. Está bem, eu entendo. Desligou o telefone com mãos trêmulas. Quem era? Perguntou Ignácio. Carmela. Ela disse que não pode mais vir aqui, que está deixando a cidade. Ignácio sorriu. Que interessante. E por que será que ela está deixando a cidade? Dona Perpétua não respondeu. Saiu do quarto apressadamente. Adara esperou ela se afastar e sussurrou. Ela desconfiou. Eu sei, agora é que vai ficar perigoso. O que fazemos? Esperamos Roque chegar e quando ele chegar, vamos estar prontos. Mas nenhum dos dois sabia o quão perigoso Roque realmente era, ou até onde ele estava disposto a ir para conseguir o que queria. Roque chegou à mansão por volta das 2 da tarde, mas não veio sozinho. Junto com ele estava um homem que Adara nunca havia visto. Alto, forte, com cicatrizes no rosto e olhar intimidador. Eles conversavam em voz baixa com Dona Perpétua na entrada da casa. Adara observava da janela do quarto de Ignácio, tentando ouvir fragmentos da conversa. Não pode saber de nada. Cuidar do problema definitivamente. Incluindo a menina. Um arrepio percorreu sua espinha. Eles estavam falando sobre ela também. Senhor Ignácio, sussurrou. Acho que estamos em perigo. Ignácio estava sentado na poltrona, vestido com suas melhores roupas. Havia pedido para Adara ajudá-lo a se arrumar, dizendo que queria estar apresentável para o confronto final. Eu sei, respondeu ele calmamente. Por isso, tomei algumas precauções. Que precauções? Antes que ele pudesse responder,
passos pesados ecoaram na escada. Roque entrou no quarto seguido pelo homem desconhecido e por Dona Perpétua. Tio, disse Roque com um sorriso forçado. Como está se sentindo? Melhor do que você gostaria, respondeu Ignácio sem se levantar da poltrona. Roque riu, mas não havia humor em seu riso. Ouvi dizer que demitiu Carmela. Foi uma decisão precipitada. Ela era muito boa no que fazia. Boa demais. O homem desconhecido se posicionou próximo à porta, bloqueando a saída. Adara sentiu o coração acelerar. Tio, trouxe alguns documentos importantes para você assinar. Continuou, Roque tirando uma pasta de sua maleta. São coisas urgentes da empresa. Que tipo de documentos? Transferências de propriedade, procurações amplas. Com sua saúde debilitada, é melhor que alguém de confiança cuide de tudo. Ignácio pegou os papéis e começou a folhear. Mesmo doente, sua mente ainda era afiada. Interessante, murmurou. Segundo estes documentos, você teria controle total sobre todos os meus bens, incluindo esta casa. É o mais sensato, tio. Você não pode mais cuidar de tudo sozinho. E se eu me recusar a assinar? O sorriso de Roque vacilou. Por que se recusaria? Sempre cuidei bem dos seus negócios. Cuidou ou saqueou? A tensão no quarto aumentou visivelmente. O homem desconhecido deu um passo à frente. Tio, acho que você não está pensando com clareza, disse Roque, sua voz perdendo a falsidade cordial. Talvez seja melhor você assinar estes papéis por bem. Por bem? Ignácio se levantou lentamente da poltrona. Está me ameaçando? Estou tentando protegê-lo de si mesmo. Como você protegeu-me dando veneno todos os dias? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Roque olhou rapidamente para Dona Perpétua, que estava pálida como papel. Não sei do que está falando, disse Roque finalmente. Não sabe? Que pena, porque Carmela contou tudo. Roque empalideceu. Carmela está mentindo. Ela tem problemas. Com drogas, todo mundo sabe. Ela me contou sobre os 50 mil reais, sobre os comprimidos, sobre a injeção que aplicaria para simular um ataque cardíaco. O homem desconhecido sussurrou algo no ouvido de Roque, que assentiu. Está bem, tio. Chega de jogos. Roque guardou os documentos. Você vai assinar estes papéis, querendo ou não. E se eu me recusar? Então você vai ter um acidente, igual ao que a menina vai ter. Adara sentiu o sangue gelar. Olhou para a porta, mas o homem grande estava bloqueando a saída. Deixa a menina fora disso, disse Ignácio, se colocando entre Adara e os outros. Ela não tem nada a ver com isso. Tem sim, ela sabe demais, assim como você. Foi então que Adara percebeu que Ignácio estava segurando algo atrás das costas. Um objeto pequeno que ela não conseguiu identificar. Roque, disse Ignácio, sua voz ficando mais forte. Eu te criei como se fosse meu próprio filho. Te dei tudo o que precisava. Como pôde fazer isso comigo? Você nunca me deu nada, explodiu Roque. Sempre me tratou como empregado, nunca como família. E quando meu pai morreu, você nem se importou. Seu pai era meu irmão, claro que me importei. Mentira! Você só se importava com seus negócios, com seu dinheiro. E agora você quer esse dinheiro para si. Eu mereço. Trabalhei para você por 20 anos. Sacrifiquei minha própria vida, roubando de mim, pegando o que era meu por direito. A discussão estava ficando cada vez mais acalorada. Adara percebeu que era sua chance. Lentamente, começou a se mover em direção à janela. O movimento chamou a atenção do homem grande. Onde você pensa que vai? Lugar nenhum, respondeu ela, tentando manter a voz firme. É melhor mesmo, porque ninguém sai daqui até isso estar resolvido. Roque se virou para Ignácio. Última chance, tio. Assina os papéis ou o quê? Vai me matar na frente de uma criança? Se for necessário. Foi então que Ignácio mostrou o que estava escondendo atrás das costas. Era um telefone celular. Não vai ser necessário.
disse ele calmamente, porque esta conversa toda está sendo gravada e transmitida ao vivo. O rosto de Roque se contorceu de choque e raiva. Você está blefando. Estou. Carmela me deu o número de uma jornalista investigativa que está fazendo uma matéria sobre fraudes em heranças. Ela está ouvindo tudo agora. Isso é impossível. É mesmo? Ignácio sorriu. Olha pela janela. Roque correu até a janela e olhou para fora. Na rua, um carro com logotipo de uma emissora de televisão estava estacionado. Pessoas com câmeras e microfones se aproximavam da casa. Como? Carmela não apenas confessou tudo para mim, explicou Ignácio. Ela também procurou as autoridades. Está colaborando com a investigação em troca de imunidade. Dona Perpétua começou a chorar. Eu não queria fazer isso, soluçou. Roque me obrigou. Disse que você nem ia sentir, que seria rápido. Cala a boca, sua idiota! Gritou Roque. O homem grande se dirigiu para Ignácio, mas nesse momento a porta do quarto se abriu violentamente. 3 agentes entraram, seguidos por Carmela, e uma mulher que Adara reconheceu como sendo a jornalista da televisão. Polícia! Ninguém se mova! Roque tentou correr, mas foi rapidamente imobilizado. O homem grande nem tentou resistir. Aparentemente, acostumado com esse tipo de situação. Ignácio Muriel? Perguntou um dos agentes. Sou eu. O senhor está bem? Precisamos levá-lo para o hospital para exames. Estou bem. Melhor do que estive em meses. Enquanto os agentes prendiam Roque e seus cúmplices, a jornalista se aproximou de Ignácio. Senhor Muriel, pode nos contar o que aconteceu aqui? Ignácio olhou para Adara, que estava parada no canto do quarto, ainda em choque com tudo o que havia acontecido. Foi esta jovem que salvou minha vida, disse ele. Se não fosse por sua coragem e determinação, eu estaria morto agora. Todos os olhares se voltaram para Adara. As câmeras de televisão focaram nela, mas ela só conseguia pensar em uma coisa. E agora? Perguntou em voz baixa. O que vai acontecer comigo? Ignácio se aproximou dela e segurou suas mãos. Agora, você vai ter a vida que sempre mereceu. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. A história virou notícia nacional. Menina de 14 anos salva milionário de conspiração para matá-lo. Repórteres queriam entrevistar Adara, que se sentia desconfortável com toda a atenção. Roque, Dona Perpétua e o homem que descobriu-se chamar-se Jonas foram presos. Carmela recebeu uma pena mais leve por ter colaborado com a investigação e exposto todo o esquema. Mas o que mais importava para Adara aconteceu uma semana após a prisão de Roque. Ignácio estava sentado em sua biblioteca, muito mais forte agora que não estava sendo envenenado. Sua cor havia voltado e ele conseguia caminhar pela casa. Sem ajuda. Adara, chamou ele, preciso conversar com você. Ela se sentou na poltrona em frente à mesa dele, nervosa. Desde que tudo havia acabado, ficava se perguntando o que aconteceria com ela. Ignácio não precisava mais de cuidados e ela não tinha para onde ir. Primeiro, disse ele, quero te agradecer. Você salvou minha vida. O Senhor já me agradeceu. Nunca será suficiente. Ele pegou alguns papéis da mesa. Mas além de te agradecer, quero te fazer uma proposta. Que proposta? Quero que você seja minha neta. Adara o olhou sem entender. Como assim? Adoção. Quero te adotar legalmente. Dar a você o que nunca tive chance de dar ao meu próprio filho. Os olhos de Adara se encheram de lágrimas. Mas, Senhor, eu não sou da sua família. Família não é só sangue, Adara. É escolha, é cuidado, é amor. E eu te escolho como minha família. E minha avó? E o Miguel? Ignácio sorriu. Eles também. Esta casa é grande demais para uma pessoa só. Precisa de uma família de verdade. O Senhor faria isso mesmo?
Não só faria, como já comecei a fazer. Contratei os melhores médicos para cuidar de sua avó, e Miguel vai ter toda a ajuda que precisa para a tosse. Adara não conseguiu mais conter as lágrimas. Levantou-se e abraçou Ignácio com força. Obrigada, soluçou. Obrigada por tudo. Obrigado você, respondeu ele, também emocionado, por me ensinar que nunca é tarde para ter uma família. 6 meses depois, a mansão havia se transformado completamente. As cortinas pesadas foram substituídas por outras mais claras. As salas vazias agora tinham vida. A avó Clemência se recuperava lentamente no melhor quarto de hóspedes, com uma enfermeira dedicada, cuidando dela. Miguel, livre da tosse crônica depois do tratamento adequado, corria pelos jardins que antes pareciam um cemitério. E Adara, agora oficialmente Adara Muriel, estudava numa escola particular, mas sempre voltava para casa ansiosa para contar a Ignácio sobre seu dia. Como foi a aula hoje? Perguntava ele todas as tardes, quando se sentavam na biblioteca. Aprendi sobre literatura brasileira. A professora disse que eu tenho talento para escrever. Claro que tem, sempre soube. Como sabia? Porque você tem algo que muitos escritores não têm. O quê? Conhece a vida real, conhece o sofrimento, mas também conhece a esperança. Adara sorriu e se aconchegou na poltrona favorita, agora com almofadas coloridas que ela mesma havia escolhido. Posso te fazer uma pergunta? Disse ela. Sempre? Por que o senhor confia tanto em mim? Desde o primeiro dia? Ignácio pensou por um momento. Porque nos seus olhos eu vi algo que há muito não via em ninguém. O quê? Pureza, bondade, verdadeira. Você cuidou de mim não porque estava sendo paga, mas porque era a coisa certa a fazer. Eu estava sendo paga. Não naquele primeiro dia. Quando você subiu aquelas escadas, suja e com os pés sangrando, você só queria ajudar. Foi isso que me tocou. Adara ficou quieta, lembrando daquele dia que parecia ter acontecido há uma eternidade. Sabe o que é o mais irônico? Continuou Ignácio. O quê? Roque queria minha herança, mas no final quem recebeu tudo foi você. Não é verdade, o senhor ainda está aqui. Estou, e vou estar por muito tempo ainda. Mas quando chegar minha hora, você vai ser minha herdeira. Não por dinheiro, mas porque você é minha família de verdade. Naquela noite, quando a casa finalmente silenciou, Adara foi até a janela de seu novo quarto, muito maior e mais bonito que qualquer lugar onde já havia morado. Olhou para o morro distante, onde ainda ficava sua antiga casa. Às vezes, ainda não acreditava que tudo havia mudado tanto. De uma menina que vendia balas na rua, se tornara filha de um dos homens mais ricos da cidade. Mas mais importante que isso, havia encontrado algo que nunca teve. Uma família que a amava de verdade. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Adara, era a voz de Ignácio. Posso entrar? Claro, pai. A palavra ainda soava estranha, mas boa em sua boca. Ele entrou carregando 2 copos de chocolate quente. Achei que você gostaria de um lanche antes de dormir. Sentaram-se na varanda do quarto, observando as luzes da cidade lá embaixo. Em que você estava pensando? Perguntou ele. Em como a vida é estranha. Se eu não tivesse ouvido aqueles homens conversando sobre a vaga, mas ouviu e teve coragem de vir até aqui. E se o senhor não tivesse me deixado entrar? Mas deixei, porque algo me disse que você era especial. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas aproveitando a companhia um do outro. Pai! Disse Adara finalmente. Sim? Obrigada por me dar uma chance. Obrigado você por me dar uma razão para viver. E enquanto as estrelas brilhavam sobre a cidade, 2 pessoas que o destino havia juntado de forma improvável continuaram conversando sobre planos para o futuro, sobre sonhos que agora pareciam possíveis,
sobre uma família que havia nascido não do sangue, mas do amor e da escolha mútua de se cuidarem. A menina que vendia balas havia encontrado seu lar. E o homem rico e solitário havia encontrado uma filha. Às vezes, as melhores histórias começam com os encontros mais improváveis. 2 anos haviam se passado desde aquela noite que mudou tudo para sempre. A mansão dos Muriel havia se transformado completamente, não apenas fisicamente, mas em essência. Onde antes havia silêncio e solidão, agora ecoavam conversas, risadas e até mesmo discussões típicas de uma família verdadeira. Adhara, agora com 16 anos, havia crescido muito mais do que apenas em altura. Sua postura era mais confiante. Seus olhos brilhavam com a segurança de quem se sabia amada, mas ela jamais havia perdido a humildade e a compaixão que a tornaram especial. Estava no último ano do ensino médio, sendo uma das melhores alunas de sua turma, especialmente em redação e literatura. Pai, chamou ela numa manhã de sábado, entrando na biblioteca onde Ignácio, agora com 73 anos, mas aparentando muito menos, lia o jornal. Preciso conversar com o senhor sobre algo importante. Ignácio baixou o jornal e sorriu. Mesmo depois de 2 anos, ainda se emocionava cada vez que ela o chamava de pai. Claro, filha. O que aconteceu? Adhara se sentou na poltrona favorita, a mesma onde se acomodava quando era apenas uma menina assustada que mal sabia ler direito. A diretora da escola me chamou ontem. Ela disse que várias universidades estão interessadas em me oferecer bolsas de estudo. Os olhos de Ignácio se iluminaram de orgulho. Isso é maravilhoso! Quais universidades? Universidade de São Paulo, Federal do Rio de Janeiro e até algumas particulares conceituadas, todas oferecendo bolsa integral para jornalismo. Jornalismo. Ignácio assentiu aprovadoramente. Faz sentido. Você sempre teve talento para escrever e sede de justiça. É sobre isso que quero conversar. Adhara hesitou. Eu quero aceitar a bolsa da USP. É a melhor faculdade de jornalismo do país. Então aceite. Por que a hesitação? Porque fica em São Paulo, teria que me mudar para lá. Ignácio ficou quieto por um momento, processando a informação. São Paulo ficava a mais de 400 quilômetros dali. E o que você quer fazer? Quero ir, mas não quero abandonar a nossa família. Não quero deixar o senhor, a vovó Clemência e o Miguel. Adhara, disse Ignácio suavemente. Quando eu te adotei, não foi para te prender aqui. Foi para te dar as oportunidades que você merece. Mas e se acontecer alguma coisa? E se o senhor ficar doente de novo? Não vou ficar. E se ficar, você estará apenas a um voo de distância. Os olhos de Adhara se encheram de lágrimas. Vou sentir muito sua falta. E eu vou sentir a sua. Mas vou sentir muito mais orgulho sabendo que minha filha está realizando seus sonhos. Nesse momento, Miguel entrou correndo na biblioteca. Aos 11 anos, era um menino saudável e cheio de energia, muito diferente da criança doente que chegara à mansão. Pai, vovó Clemência está perguntando se você pode ajudá-la com uma coisa, disse ele, parando abruptamente ao perceber que havia interrompido uma conversa séria. Desculpa, não sabia que vocês estavam conversando. Tudo bem, filho, respondeu Ignácio. Já terminamos. Pode falar para a vovó que já estou indo. Miguel saiu correndo novamente. Aos 11 anos, ele chamava Ignácio de pai com a naturalidade de quem nunca conheceu outra realidade. Para ele, aquela sempre havia sido sua família. Ele vai ficar triste quando eu for embora, comentou Adhara. Vai. Todos nós vamos. Mas também vamos ficar orgulhosos. Mais tarde naquele dia, a família se reuniu para o almoço de sábado, uma tradição que Adhara havia estabelecido logo nos primeiros meses na mansão. A mesa grande da sala de jantar,
que antes ficava vazia e empoeirada, agora era o coração da casa. Clemência, aos 75 anos, havia se recuperado muito bem com os tratamentos adequados. Embora ainda precisasse de bengala para andar, era uma senhora ativa e determinada, que havia se tornado a avó que Ignácio nunca teve e a matriarca que a família precisava. Então, minha neta, disse ela enquanto serviam a sopa, Miguel me contou que você recebeu propostas de universidades. Recebeu? Confirmou Ignácio. Nossa Adara vai ser jornalista. Em São Paulo, acrescentou Miguel fazendo bico. Vai embora e nos deixar aqui. Não vou embora para sempre, disse Adara, acariciando os cabelos do irmão. Vou estudar, vou passar feriados aqui, férias, e quando me formar, posso voltar. Ou pode ficar lá e fazer uma carreira brilhante, disse Ignácio. O importante é que você seja feliz. Lembro quando você chegou aqui, disse Clemência, seus olhos brilhando com as memórias. Uma menina tão pequenininha, tão assustada, e olha só o que se tornou. Não mudei tanto assim, vovó. Mudou sim, cresceu, estudou, virou uma jovem linda e inteligente, mas continuou com o mesmo coração bom de sempre. Após o almoço, Adara foi passear pelos jardins. Em 2 anos, ela havia transformado aquele espaço também. Onde antes havia apenas plantas ornamentais, agora tinha uma horta onde cultivava verduras e temperos. Havia um cantinho especial onde plantava flores que levava para o quarto da avó. Ignácio a encontrou lá, regando os tomates. Posso acompanhá-la? Claro! Caminharam juntos pelos canteiros. Era um dos momentos favoritos de Adara, aqueles passeios silenciosos com o homem que havia mudado sua vida. Pai, disse ela depois de um tempo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Sempre pode. O senhor se arrepende de alguma coisa? De o ter me adotado, digo. Sua vida era mais tranquila antes. Ignácio parou de andar e olhou para ela com surpresa. Por que pergunta isso? Às vezes fico pensando, o senhor era um homem rico, podia ter tido qualquer vida que quisesse. E escolheu se responsabilizar por 3 pessoas que nem eram sua família. Adara, disse ele, sua voz carregada de emoção, você quer saber qual é meu maior arrependimento? Qual? Não ter conhecido vocês antes. Ter desperdiçado tantos anos da minha vida correndo atrás de dinheiro e esquecendo do que realmente importa. Mas o senhor construiu um império. Construí, e para quê? Ia morrer sozinho, odiado pelo próprio sobrinho, sem ninguém que se importasse de verdade comigo. Ele segurou as mãos dela. Você salvou muito mais que minha vida. Adara salvou minha alma. Naquela noite, após o jantar, Ignácio pediu para toda a família se reunir na biblioteca. Havia algo importante que queria discutir. Como vocês sabem, começou ele, Adara recebeu propostas de universidades. Ela quer ir para São Paulo estudar jornalismo. Não quer, corrigiu Miguel. Precisa. É o certo a fazer. Ignácio sorriu, para o menino. Exato. É o certo a fazer, por isso quero anunciar algumas decisões que tomei. Pegou alguns papéis da mesa. Primeiro, vou criar um fundo de estudos para Adara. Não apenas para a graduação, mas para mestrado, doutorado ou qualquer especialização que ela queira fazer. Pai, não precisa... Preciso sim. E tem mais. Vou criar um fundo similar para Miguel para quando ele crescer. Miguel arregalou os olhos. Sério? Sério. Vocês 2 vão ter as melhores oportunidades educacionais possíveis. E eu? Perguntou Clemência brincando. Não tem fundo para a velhinha aqui? Todos riram. Para a senhora, disse Ignácio, tenho planos diferentes. Que planos? Quero que a senhora seja oficialmente a administradora desta casa, que tome todas as decisões sobre como ela deve funcionar. Ignácio, eu não sei nada sobre administrar uma mansão.
Sabe tudo sobre administrar uma família, e essa casa só tem valor se for um lar. Clemência se emocionou. Mas tem mais, continuou Ignácio. Estive pensando muito ultimamente sobre o futuro, sobre como esta família vai continuar mesmo quando eu não estiver mais aqui. Não fala assim, protestou Adara. É realidade, filha. Não estou doente, não pretendo morrer tão cedo, mas um dia vai acontecer. E quando acontecer, quero ter certeza de que vocês estarão protegidos. Pegou outro documento. Por isso, refiz completamente meu testamento. Adara herdará 60% de todos os meus bens. Miguel, 30%. E Clemência, 10%. O silêncio que se seguiu foi total. Pai, sussurrou Adara, isso é muito dinheiro. E é para isso que serve, para dar segurança às pessoas que amamos. Mas e a empresa? A empresa continuará funcionando. Adara será a principal acionista, mas se não quiser se envolver com negócios, pode vender sua parte ou contratar administradores. A escolha é dela. Eu não sei nada sobre negócios. Ainda não, mas é inteligente o suficiente para aprender se quiser, ou para saber que não quer aprender e tomar outras decisões. Miguel, que havia ficado quieto durante toda a conversa, finalmente falou. Isso significa que vamos continuar sendo uma família mesmo depois? Significa que vocês sempre terão uns aos outros, respondeu Ignácio. Não importa o que aconteça. 3 meses depois, chegou o dia da partida de Adara para São Paulo. A manhã estava clara, com um sol dourado que iluminava a mansão de forma especial, como se o próprio céu quisesse participar daquele momento importante. A família toda estava reunida na entrada da casa, ao lado do carro que levaria Adara ao aeroporto. Suas malas já estavam no porta-malas, mas ninguém parecia com pressa de ir embora. Você tem certeza de que não esqueceu nada? Perguntou Clemência pela 10ª vez. Tenho certeza, vovó. E tenho dinheiro para as primeiras semanas? Tem, vovó. E o telefone da dona da pensão onde vai ficar? Vovó, disse Adara com paciência infinita. Tem tudo. E se esquecer alguma coisa, o pai manda. Claro que mando, confirmou Ignácio. Aliás, se precisar de qualquer coisa, não importa o que, é só ligar. Miguel estava abraçado ao braço de Adara, se recusando a soltá-la. Promete que vai ligar todo dia? Prometo. E que vai voltar no primeiro feriado? Prometo. E que não vai esquecer da gente. Adara se ajoelhou para ficar na altura dele. Miguel, olha para mim. Como eu poderia esquecer da minha família? Vocês são a coisa mais importante da minha vida. Mas você vai fazer novos amigos lá. Vou. E eles vão ouvir falar tanto de vocês que vão conhecer toda a família antes mesmo de vir aqui. Ignácio se aproximou. Filho, disse para Miguel, deixa sua irmã ir. Ela precisa voar para crescer. Miguel soltou Adara relutantemente. Ela se levantou e abraçou cada um longamente. Obrigada, sussurrou no ouvido de Ignácio, por tudo. Por ter me dado uma família, por ter acreditado em mim. Obrigado você por ter me ensinado a ser pai. O abraço durou vários segundos. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. No aeroporto, Ignácio acompanhou Adara até o portão de embarque. Caminharam devagar, aproveitando os últimos minutos juntos. Pai, disse ela quando chegaram à área de embarque, tenho uma confissão a fazer. Que confissão? Naquele primeiro dia, quando cheguei aqui, eu estava mentindo. Sobre o quê? Disse que sabia ler bem, mas mal conseguia ler algumas palavras. Tinha vergonha de falar a verdade. Ignácio sorriu. Eu sabia. Sabia? Claro. Via como você tropeçava nas palavras mais simples, mas também via sua determinação de aprender. Por que nunca disse nada? Porque não importava o que você não sabia. Importava o que você queria aprender. O anúncio do voo ecoou pelo aeroporto. É hora de ir.
disse Adara, suas lágrimas finalmente transbordando. É, mas lembra-se, você não está indo embora de casa. Está levando casa com você no coração. O último abraço foi longo e apertado. Quando finalmente se separaram, Adara puxou a bolsa e caminhou em direção ao portão. Na metade do caminho, se virou e acenou. Ignácio acenou de volta, sorrindo através das lágrimas. 4 anos depois, Adara estava de volta à biblioteca da mansão, mas agora como uma jovem formada em jornalismo, com láurea acadêmica e uma proposta de emprego no maior jornal do país. Então, disse Ignácio, agora com 77 anos, mas ainda forte e saudável, vai aceitar a proposta do jornal? Vou, mas com uma condição. Qual? Quero fazer uma série de reportagens sobre famílias não convencionais, sobre como o amor pode nascer onde menos esperamos. Parece um projeto interessante. E quero começar com nossa história. Ignácio a olhou surpreso. Nossa história? A história de como uma menina vendedora de balas e um homem rico e solitário se tornaram pai e filha. De como uma família pode nascer da escolha, não apenas do sangue. Você acha que as pessoas vão se interessar? Acho que sim, principalmente outras crianças que estão passando pelo que eu passei. Outras pessoas solitárias que acham que já é tarde demais para ter uma família. Ignácio ficou pensativo. Se você acha que nossa história pode ajudar outras pessoas, então conte. Posso usar nomes verdadeiros? Pode. Não temos nada a esconder. Naquela noite, durante o jantar de domingo, uma tradição que havia se mantido mesmo durante os anos de faculdade de Adara, quando ela voltava especialmente para isso, a família estava completa novamente. Miguel, agora com 15 anos, contava animadamente sobre seus planos de estudar medicina veterinária. Clemência, aos 79 anos, ainda era a matriarca forte e amorosa de sempre. E Ignácio ouvia tudo com o sorriso satisfeito de quem via sua família crescer e prosperar. Pai, disse Adara durante a sobremesa, tem uma coisa que nunca te perguntei. O quê? Por que o senhor nunca se casou de novo? Nunca tentou ter uma família tradicional? Porque, respondeu Ignácio, olhando ao redor da mesa, eu já tinha a família perfeita, só não sabia onde procurar. E onde estava? Na porta da minha casa, pedindo uma oportunidade. 6 meses depois, a primeira reportagem de Adara foi publicada na capa do Jornal Nacional. O título era Quando o Destino Constrói uma Família, a História Real de Amor entre Estranhos. A matéria repercutiu em todo o país. Centenas de pessoas escreveram contando histórias similares. Famílias adotivas, crianças que encontraram novos lares, idosos que foram acolhidos por pessoas que nem eram parentes. Mais importante ainda, várias crianças em situação de rua foram procuradas por famílias interessadas em adoção depois de lerem a história. Você fez a diferença, disse Ignácio quando ligou para parabenizar Adara pelo sucesso da matéria. Nós fizemos... Nossa família fez a diferença. Como assim? Mostramos que família é sobre amor, não sobre DNA. Que nunca é tarde demais para amar ou ser amado. Naquela tarde, Ignácio estava em sua biblioteca quando recebeu uma ligação inesperada. Alô? Senhor Muriel, meu nome é Carola Santos. Li a reportagem sobre sua família no jornal. Sim, eu trabalho com crianças em situação de risco. Tem uma menina aqui, de 8 anos, que me lembrou muito da história de sua filha. Ignácio sorriu. Mesmo de longe, Adara continuava mudando vidas. 2 anos depois, a mansão dos Muriel recebeu mais um membro. Beatriz, de 10 anos agora, era uma menina tímida que havia perdido os pais em um acidente. Não tinha parentes próximos e estava prestes a ser enviada para um orfanato quando Carola ligou para Ignácio. Não posso adotar outra criança na minha idade, havia dito Ignácio no telefone com Adara. Não seria justo com ela. Então não adote, respondeu Adara.
Apenas dê um lar para ela até eu me formar e poder assumir a responsabilidade oficial. Você faria isso? Pai, o Senhor me ensinou que família é sobre cuidar uns dos outros. Agora é minha vez de retribuir. E assim, a família cresceu mais uma vez. Na noite de Natal daquele ano, a mesa da sala de jantar estava mais cheia do que nunca. A Dara havia voltado de São Paulo para as férias. Miguel estava em casa para as festas de fim de ano. Clemência presidia a mesa com sua sabedoria e amor de sempre. Beatriz, ainda tímida, mas visivelmente mais feliz, ajudava a servir a ceia. Ignácio, aos 79 anos, observava sua família com o coração transbordando de gratitude. Quero fazer um brinde, disse ele, levantando sua taça de suco de uva. Todos levantaram suas taças. A família, disse Ignácio, que pode nascer das formas mais inesperadas, mas que sempre nasce do amor. A família, repetiram todos em coro. Enquanto brindavam, a Dara olhou ao redor da mesa e sorriu. De uma menina solitária, vendendo balas na rua, havia se tornado parte de algo maior que ela mesma poderia ter sonhado. Uma família verdadeira, construída não pelo acaso da genética, mas pela escolha consciente de amar e cuidar uns dos outros. Do lado de fora, começou a chover suavemente, mas dentro da mansão dos Muriel havia apenas calor, amor e a certeza de que, às vezes, as maiores bênçãos da vida vêm disfarçadas de dificuldades. E quando Ignácio finalmente fechou os olhos, naquela noite, não foi com medo ou solidão, mas com a paz profunda de quem sabia que havia encontrado seu propósito na vida: ser pai, avô e patriarca de uma família que escolheu amar acima de tudo. A menina das balas havia encontrado seu lar, e o homem rico e solitário havia encontrado sua verdadeira riqueza. Juntos, eles haviam provado que família é realmente sobre escolha, amor e a coragem de abrir o coração para quem precisa de um lugar para chamar de seu.